Lembre-se que a Europa... Ui, meu Deus. Alguém está chamando ali? Lembre-se que a Europa ela detinha o poder sobre a África e a Ásia desde antes da Primeira Guerra. Então, após a Primeira Guerra, quando a Europa perde poder, quem ascende ao poder é os Estados Unidos, que vai também tomando colônias. Só que o que acontece com os Estados Unidos? A crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Valores. Só que, quando os Estados Unidos quebram, os países que comercializam com ele têm problemas econômicos também. Então, quando a gente tem problemas econômicos, a gente sofre com fome, com problemas sociais e acontecem revoltas. E tudo se agravou durante a Segunda Guerra Mundial, que veio posteriormente. Então, o que aconteceu, né, nessa questão de guerras, nessa questão da queda dos colonizadores? Bom, ocorreu um aumento do sentimento nacionalista dos países, porque eles lutaram pelas suas nações. Então, eles se uniram, eles se fortificaram. E depois do fim da guerra, foi promulgada uma carta da ONU que dizia que os países eles tinham que obedecer um princípio de autodeterminação dos povos. Como assim? O país ele tem direito de ele ser dono de si mesmo. E isso legitimou as lutas emancipacionistas dos países colonizados. Também ocorreu a Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, que foi uma conferência que uniu a África e a Ásia, justamente os países colonizados, os continentes que tinham países colonizados, para eles se unirem no sentimento anticolonialista. Também nessa mesma época, pós Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles queriam expandir o seu domínio ideológico e comercial, e a questão da colonização impedia que eles enriquecessem e que dominassem mais povos. Então, eles contribuíram nas lutas emancipacionistas, mas no caso, para eles tomarem de conta dos países independentes. Então, como foi feita essa... Só um minutinho, gente. Espera que minha irmã tá aqui rapidão. Desculpa, minha irmãzinha abriu aqui a porta. Ok, então como é que esses países eles conseguiram alcançar a independência deles? Bom, tiveram dois métodos. Um por concessões pacíficas, que era o quê? A metrópole, que era a dona do país, ela dava autonomia. Ah, você quer ser independente? Tudo bem, fica aí com um pouquinho da sua independência. E, na verdade, a metrópole se beneficiava com isso, porque ela economizava os recursos militares de dominação e os administrativos, e ela mantinha a influência sobre o país colonizado. Então, era vantajoso até certo ponto. Mas isso só era utilizado quando não haviam as guerras de revolução, porque aí as metrópoles conseguiam dar o jeitinho delas e continuavam lá, as escondidas. Mas na guerra anticolonial, não. Havia uma revolução e havia a conquista da independência total. Então, a gente vai começar pela descolonização da Ásia, que vai entrar aqui falando da Índia, países principais na Índia, aqui falando sobre a história do Vietnã, e a Indonésia aqui. Principalmente a Índia, gente. E o Vietnã, ele cai devido a... para você entender depois a guerra do Vietnã. Mas, por independência, o principal aqui é a Índia, tá? Que é o que cai mais nas provas do Enem. Então, começando na independência da Índia. Na verdade, a Índia ela queria sim, ser independente há muito tempo atrás, desde o fim do século XIX. Só que aí tinha um problema, porque a Índia ela era dividida religiosamente. Então, ela não conseguia se unir direito para conquistar a independência dela. E aí, ela foi dividida em dois grupos. Primeiro, a Liga Muçulmana, que era para atender os muçulmanos que viviam na Índia, e era liderada por esse homem aqui, Mohammed Ali Jinnah, que aí ele defendia que a Índia deveria ser dividida entre
a Índia dos hindus e o Paquistão dos muçulmanos. E tinha um segundo grupo, que era o Partido do Congresso, que era a população de classe média, os intelectuais, que eram os professores, advogados, jornalistas, e essas pessoas eram de maioria hindu. E eles seguiam os ensinamentos e o posicionamento político do Mahatma Gandhi, que é um homem muito importante, ele é um símbolo da independência da Índia. Bom, e Mahatma Gandhi, o que é que ele fez? Ele acreditava na resistência pacífica. Então, na década daqui de 1920, né, que o nacionalismo estava cada vez mais forte, aí Gandhi começou a liderar o processo de independência. Aí o que era essa resistência pacífica? Ela fazia boicotes. Ela não pregava uma guerra de revolução, mas ele dizia assim, na época, a Grã-Bretanha, ela dominava todo o comércio indiano. Ela dominava a produção de tecidos, ela dominava o comércio de comida, ela dominava de tal forma que, depois eu vou explicar aqui na Marcha do Sal, que eles não podiam basicamente comer seu próprio alimento, porque eles tinham que vender primeiro para a Europa, para depois o que sobrasse do que foi vendido servir para o consumo do país. E aí começou o boicote dos produtos britânicos. Mesmo que eles fossem mais baratos, eles investiram no... As pessoas, né, que estavam na Revolução, elas davam prioridade ao comércio interno. E eles não reagiam a repressores. As pessoas eram presas pacificamente. Ou seja, quando uma pessoa é presa lutando, Gandhi dizia que fosse um motivo para ela ser presa. Então, prender inocentes criava mais um sentimento de revolta na população. E aí, em 1930, ocorreu o que chama a Marcha do Sal. Gandhi, ele saiu da cidadezinha e foi até o litoral a pé para chegar nas extrações de sal que tinha nas praias indianas. E daí começou a juntar muita gente. E aí os policiais lá ficaram sem saber. Não sei se não era polícia, mas eles ficaram sem saber o que fazer. Porque eles não estavam brigando, eles só estavam andando. E aí, eis que. Deixa eu ver se eu ter a fotinha aqui. Eis que Gandhi chega no litoral, ele pega um punhado de sal e joga na boca. Veja que isso era proibido. O sal era indiano, mas eles não podiam consumir o sal da Índia. E ele jogou um punhado de sal na boca na frente de todo mundo. E aí ele diz assim: com isto, abalo os fundamentos do Império Britânico. E foi justamente o que aconteceu. Ele foi preso aqui, mas mesmo com ele preso, a marcha ainda continuava, com as pessoas que tinham restado. Mas ele continuou com isso e tudo mais, mas só em 1947, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, lembre-se que a Europa ficou extremamente fragilizada, e ainda que a Índia só veio conquistar a independência após isso. Esse aqui é o Mahatma Gandhi, esse aqui é ali na Marcha do Sal, e esse aqui é uma charge que costuma muito aparecer em prova do Enem, que é quando ele foi preso. Só que aí qual é a coisa? Ele era uma pessoa querida pela população, muito querida pela população. Então, o carinha que está aprendendo, que ele é o símbolo do Império Britânico, ele está assustado, porque ele vê uma multidão de Gandhis para libertar o líder deles. Mas todos pacíficos. Mas veja a quantidade, era um país inteiro que queria a liberdade de um homem, e assim ele foi liberto. Bom, e aí uma coisa interessante, não sei se vocês já sabiam disso, de como o Paquistão foi criado, mas é isso aí. A independência aconteceu em 1947, mas aí criou-se os dois países, a Índia, que era a população majoritariamente hindu, seguia o hinduísmo, e o Paquistão, que aí o Paquistão foi um país que foi criado, foi partido assim da Índia, e isso, partido aqui da Índia, e ele tem maioria de religião muçulmana. Isso aqui era tudo junto. Aí aqui, em 1970, aí ele foi dividido em Paquistão Ocidental e Oriental, mas aí o Paquistão Oriental virou Bangladesh, que é como a gente conhece hoje. Agora, independência da Indonésia. Independência da Indonésia, honestamente, faz pouco. Eu particularmente nunca vi uma questão da independência da Indonésia, mas vamos lá. Foi concludida por um homem chamado Sukarno, e ela se estendeu
de 1945, no início da Segunda Guerra, até 1949. Que aí foi quando a Holanda, que era quem era a metrópole da Indonésia, reconheceu a independência. Mas isso foi uma guerra, morreu muita gente, foi uma revolução social, desde o interna mesmo das pessoas. Não foi de cima para baixo, foi de baixo para cima. Enfim. E essa revolução ela destruiu a administração colonial, correto? E mudou o sistema de caixas locais e reduziu o poder dos governantes locais. Mas, aquele negócio, sai um poder, entra um poder novo. Então, na verdade, em vez deles ficarem sob o poder dos holandeses, as pessoas ficaram submetidas ao poder dos próprios ricos do país. Então, na verdade, para as pessoas que tiveram que enfrentar a revolução, fizeram tudo aquilo, na verdade, a vida não mudou muita coisa. Mas eles conquistaram sua independência. Aqui, a independência da Indochina. Mas o que era a Indochina? Indochina que a gente chama que é abaixo aqui, entre a Índia e a China, que é essa região aqui que a gente fala que é o Vietnã, aqui em cima, e o Vietnã do Sul. No ano de 1941, que teve uma guerra contra o Japão, para poder sair a ocupação japonesa, lembre-se que isso aqui era como se fosse uma colônia japonesa na época, teve um movimento nacionalista que chamava Viet Minh, que era comandado por Ho Chi Minh, que era esse homem aqui. E daí eles conseguiram derrotar os japoneses. E aí eles disseram, agora nós somos independentes e vamos nos chamar República Democrática do Vietnã, que seria isso aqui tudo. Mas aí os franceses, eles não reconheceram essa independência. E aí eles tentaram, a partir de 1946... Professora, Oi. o seu slide não tá aparecendo desde o início. Sério? Sério. Ok. Agora tá? Ainda não, só se tá carregando ainda. Ainda não apareceu, não. Me diz aí se ele aparecer. Tá aparecendo agora? Não. Tem que colocar para apresentar. Mas eu coloquei aqui. Agora tá aparecendo? Tá carregando. Foi, agora sim. Aham. Obrigada. E agora, vocês querem que eu volte pro começo ou eu posso continuar? Deixa eu só então mostrar aqui as imagens. Mostra as imagens, tá bom. O Mahatma Gandhi, esse aqui é ele na Marcha do Sal. A charge, que aparece nas provas, como eu disse. A Índia, que isso aqui, o Paquistão de maioria muçulmana e a Índia de maioria hindu. E agora a gente já está no Vietnã. Só tinha poucos imagens. Bom, aí os franceses eles queriam recolonizar essa Indochina. E aí começou a Guerra da Indochina, que eles perderam. E em 1954, na Conferência de Genebra, foi reconhecida a independência da Indochina. E aí o que aconteceu? Ele foi dividido em Laos, o Camboja, que fica lá no sul, perto da Tailândia, e o Vietnã. Só que o que aconteceu com o Vietnã? Ele foi dividido em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Se você olhar nessa legenda, vai ver que tem aqui estados neutros, que é o Laos e o Camboja, e tem o estado pró-soviético, que é o Vietnã do Norte, e o estado pró-ocidente, que é o Vietnã do Sul. Aí, devido a essa divisão interna, é que vai dar início aos conflitos
ideológicos entre os dois países e dá origem à Guerra do Vietnã, posteriormente. Agora, a descolonização da África. A África era, se vocês prestam atenção nesse negócio, a África era tomada, basicamente, completamente, pela Europa. Então, assim, não era uma África, era uma Europa em outro continente. O amarelo, que a França tomava o norte da África inteiro. Portugal tinha várias colônias também, que na verdade eles trouxeram muito das pessoas que viviam aí para serem escravizadas no Brasil, né? Angola e Moçambique. Aí a gente vai ver agora como cada um deles foi sendo libertado. Tá. Primeiro, a independência do Egito. A independência do Egito ela é importante, na verdade, só para entender as coisas que acontecem no Egito depois também, como no Vietnã. Então, o que aconteceu com o Egito? O Egito ele era um protetorado inglês. Ele fez uma negociação, ele conquistou uma liberdadezinha, mas ainda era supervisionado pela Inglaterra. Mas aí aconteceu o quê? Rebeliões no país. Lembra, ó, tá vendo essa data aqui? Prestando essa data, 1922, pós Primeira Guerra Mundial. Então, depois de todas as revoltas que houve no país, aí a Inglaterra disse, não, vamos dar essa independência deles, mas era uma independência de mentira, porque eles ainda estavam com o poder sobre o Egito. E eles ainda tinham o canal de Suez, que era como eles atravessavam o Egito para fazer o comércio. Era da Inglaterra, não era dos egípcios. E aí, depois dessa proclamação de independência, aí teve a Constituição de 1923, que foi um regime parlamentarista representativo. Aí o primeiro a ser eleito foi Saad Zagu, que foi o cargo de primeiro-ministro. Em 1924. Só que aí, em 1936 foi assinado o Tratado Anglo-Egípcio. Aí o que? O Reino Unido, muito sagaz, ele disse, estava começando a guerra, ele disse, não, a gente protege o Egito, só que aí a gente fica lá com o canal de Suez pra gente para todo sempre. Amém? Não. E a galera disse, não tem o que fazer, eles não tinham ainda um exército pronto para isso. E daí o canal de Suez ficou com a Inglaterra e continuou o domínio inglês por meio disso, por meio da rota de comércio deles. Só que aí houve um golpe militar, porque eles não estavam querendo mais isso, eles não estavam querendo mais o poder da Inglaterra no país. Então aconteceu um golpe militar, foi a Revolução de 1952, que foi chamado o Movimento dos Oficiais Livres. E aí tinha um monarca, que era o rei Farouk, que aí ele foi destronado e ele abdicou em favor do seu filho Fuad. E daí a República foi proclamada em 1953 pelo general Muhammad Naguib. Só que aí chega esse cara aqui, Gamal Abdel Nasser, e daí ele forçou o Naguib a renunciar. Por quê? Porque, na verdade, quem tinha organizado o golpe de Estado tinha sido ele, o Nasser. Então, ele tirou Naguib e assumiu a presidência. E aí ele declarou a independência total do Egito em relação ao Reino Unido. Em 1956, e isso teve a retirada das tropas britânicas. Gente, olha isso. 1956. Foi muito recente a independência do Egito. Assim como foi muito recente a independência da Índia, que era conhecida como a joia da coroa britânica, né? Bom, agora a independência da Argélia. Nunca vi cair também. Porque até agora o que eu vi cair foi Índia, Vietnã e Egito. A Argélia nunca vi numa prova. Desculpa. E daí o movimento nacionalista começou em 1945, perceba a data da Segunda Guerra Mundial. E as manifestações, elas se intensificaram. Depois dessa fundação da Frente Nacional de Libertação, perceba que foi feita uma guerrilha civil.
E só que ela era influenciada pelo islamismo, pelo fundamentalismo islâmico. E aí a guerra começou em 1954. Teve essa batalha de Argel, que foi bastante decisiva, porque foi duramente reprimida pelo exército francês, mas a guerra continuava. E daí, como houve muitas perdas durante a Segunda Guerra Mundial, também para a França, continua-se. E no ano de 1962, eles fazem o Acordo de Evian, onde a França ela reconhece a independência da Argélia. Independência da África do Sul. Importante. Essa cai também. E a África do Sul, ela era governada pela minoria. Era pouca gente mesmo, era uma minoria branca, que ela governava todo o país. E eles vinham dos holandeses e dos ingleses. Só que ele foi feito independente em 1910. Mas aí não estava independente. Gente. Por quê? O que é que aconteceu em 1910? Aí a elite, a minoria branca dominadora, impôs leis que garantiriam esse domínio contínuo sobre a população negra do país. Eles fizeram o quê? Criaram essas leis, tudo mais, e foi prosseguindo. As revoltas continuaram, óbvio. Então eles tomaram um passo mais brusco. Criaram uma lei forte, uma lei ditatorial, que chamava o Apartheid. Foi criada em 1948. E aí ele passou a vigorar no país o regime de segregação racial, que chamava Apartheid, que significa separação. Era um país de minoria branca, e a minoria branca fez os negros se afastarem dele, no país deles. Enfim. E aí foi promulgada as leis de segregação. E aí o que aconteceu com essas leis? Os negros eles não tinham direito à propriedade de terra, houve negação de direitos civis e políticos, ou seja, os negros não podiam votar nem ser eleitos. Então, obviamente, a situação não ia mudar. Se você não tem poder político para votar nem para ser eleito, como é que a situação do país muda? Não muda. E houve a criação de bantustões para os negros. Vou explicar o que são bantustões depois. Então, isso aqui são algumas imagens do apartheid que eles sempre botam na prova. Isso cai. Lembrando que quando a gente pensa em apartheid, a gente pensa nos Estados Unidos, né? Mas lembra que começou aqui, na África do Sul. Então, nós servimos apenas brancos. Um banco de praça só para europeus brancos, tá aqui, apenas europeus, e eles não estavam na Europa, eles estavam na África. E aqui também a lei dos negros sentarem só no fundo dos ônibus. Mas as pessoas lutavam contra o apartheid, óbvio. E o principal nome, que era contra o apartheid, era Nelson Mandela. Guarda esse nome no coração, que ele é importante. Ele lutou, ele foi preso, ele passou 27 anos preso. Passou parece que uns 6 anos em solitária. E daí, porque na verdade a prisão dele era para ser durante a vida toda, mas ele passou 27 anos porque ele foi libertado. E aí começou o desmonte do apartheid. Começou em 1980, mas ele só foi acabar em 1991. 1991. 30 anos atrás. Não sei se qual é a idade que vocês têm, mas com certeza os pais de vocês já estavam vivos quando o apartheid ainda estava rolando. É muito recente esse ponto da história. E aí Mandela foi eleito presidente, né? Porque a partir daí aquelas leis de segregação foram revogadas e aí os negros começaram a poder eleger e ser eleitos. Então, logo que teve as eleições, Mandela foi eleito presidente em 1994. Aí aqui, os bantustões, né? Que eles isolavam os negros dentro. O que eram esses bantustões? Eles ocorriam tanto na África do Sul quanto na Namíbia, só que tinha uma diferença. Na Namíbia, eles não tinham como se fosse uma limitaçãozinha certa, como esses daqui tem, tá vendo? Eles seguiam por longos territórios e faixas de terra e tinha um espaço bem grande. Aqui, eles são bolinhas de território afastados dos grandes centros urbanos. Então, o que eram esses bantustões? Era um pseudo-estado de base tribal para que os negros eles fossem alocados longe das cidades
que eram de domínio branco, mas perto o suficiente para que eles pudessem trabalhar como mão de obra barata. Enfim, aí era um nome não oficial, na verdade. Não existia esse nome Botustãos. Ele foi criado unicamente para poder servir como um ponto de humilhação das pessoas que moravam nesses lugares. Império Colonial Português. Não foi só o Brasil que foi colônia de Portugal. Esses países também. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que foi Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Angola e Moçambique são os mais conhecidos também, porque vieram muitas pessoas para serem escravizadas aqui da costa da Angola e de Moçambique. Revolução dos Cravos. Bom, a Revolução dos Cravos, na verdade, ela ocorre depois do início de muitos movimentos de independência. Já no finalzinho dos movimentos, mas ela bota um ponto final. E é. Ai, eu vou decidir filme dela. Deixa eu terminar a aula, amor. Tá falando com Eu tô dando aula. Ah, Deus. Oi, voltei. Sim. Só que essa Revolução dos Cravos foi uma revolução em Portugal, não foi nas colônias. E ela é sempre mencionada também nas provas. Eu já vi várias questões dela nas provas. Por quê? Porque ela foi importante. Porque ela foi um golpe militar pacífico, que ocorreu em 1974, e que pôs fim a 41 anos de ditadura salazarista, que era o ditador de lá, o Salazar. Foi uma coisa linda, gente. E aí, o que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam mais as imposições do regime ditatorial salazarista. E aí, um grupo de militares se organizou, chamados Capitães de Abril, e aí começaram a planejar a deposição, a retirada do ditador. E aí, em 1974, houve esse golpe militar, que aí, depois, o presidente, que era Marcelo Caetano na época. E aí, depois desse, como foi retirada a ditadura, o poderio do ditador, o novo governo ele não se opôs a que os estados colônias eles fizessem sua independência. Ou seja, ele foi lá depois do início das lutas, mas ele acabou. Ele acabou com o problema. Né? Então, depois disso, todos os países conseguiram conquistar sua independência. E qual é a origem do nome dessa Revolução dos Cravos? Tenho certeza que vocês já viram essas imagens em algum lugar, ou pelo menos coisas semelhantes. E aí, ocorreu sem violência. Esses 4 mortos foram de início, quando eles, sei lá, os policiais ficaram assustados. Enfim, tinha muita gente na rua. E aí, eles começaram a atirar, mas mataram 4 pessoas. Só que aí ninguém reagiu. Eles continuaram sua marcha com as suas florezinhas na mão. E aí não houve mais mortos. Aí os cravos, eles foram entregues, esses soldados, colocados nos canos dos fuzis. E pronto. E foi feita a revolução, e estava feita. E aí o presidente foi deposto. Claro, lembre-se que já existia uma questão militar que queria tirar esse ditador do poder. Então, não foi assim, só na beleza e na boa vontade, né? Aí, como essas pessoas estavam dando cravos, distribuindo cravos na rua, aí a revolução ficou com o nome de Revolução dos Cravos. Bom, mas agora a independência dos países. A independência da Angola começou em 1956, quando foi criado o Movimento Popular pela Libertação da Angola, o MPLA, que foi liderado por Agostinho Neto. Mas aí aconteceu que surgiram mais 2 grupos de libertação da Angola, que foi a Frente Nacional de Libertação da Angola, FNLA, e a União Nacional para a Independência Total da Angola, a UNITA. E aí, eles conseguiram lá por meio da guerrilha fazer o Acordo de Alvor com Portugal. Em 1975, a Revolução dos Cravos foi em 74, a independência da Angola foi em 75. Só que aconteceu uma coisa, gente. Tinha 3 grupos liderando essa independência. Então, o que aconteceu? Esses 3 grupos ficaram, olha que bom, estamos independentes. E aí, quem é que vai assumir?
Cada um olhou pra cara assim do outro. Eu assumo, né? Aí, não, sou eu. Não, sou eu. Guerra Civil. Então, começou uma guerra civil que durou até 2002, basicamente 30 anos de guerra, e terminou quando o líder da UNITA, o Jonas Savimbi, foi morto. Aí, acabou. E aí, a UNITA e a FNLA, elas passaram a se concentrar como partidos. Elas viraram partidos e entraram na política e agora fazem as suas questões de poder no parlamento. Independência de Moçambique. Moçambique, a independência dela foi conquistada por meio de guerra também. E aí que foi pela isso aqui, a Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique, que era esse líder aqui, esse homem que está em pé, que era o Samora Machel, que em 1960 ele iniciou a guerrilha. Só que Portugal só reconheceu sua independência em 1975 também, igual a de Angola, justamente porque a Revolução dos Cravos. Aqui, a independência de Guiné e Cabo Verde, que eram aqueles paizinhos pequenos lá no litoral. Cabo Verde ficava lá em cima e Guiné-Bissau ficavam aqui em cima também, já no noroeste da África. E aí começou em 1956, quando o Amílcar Cabral fundou um partido, aqui já não foi com guerra, aqui foi com um partido africano, para a independência de Guiné e de Cabo Verde, chamava País de Sei. Em no ano de 1974, foi reconhecida a independência de Guiné, e depois, em 1975, a independência de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, que são aqueles países pequenos que ficam em cima. Esse aqui é o símbolo do partido. Bom, agora, as consequências dessa descolonização. Gente, ninguém passa séculos sendo colônia de outro país. Ninguém passa, enfim, a história inteira do país, né, de quando ele começou a ser usurpado pelos europeus e países afins, e simplesmente se liberta e fica tudo bem. Não é isso que acontece. Não foi isso que aconteceu com a gente, não foi isso que aconteceu com nenhum país. Então, o que é que aconteceu com esses países que conquistaram sua independência ainda no século passado, há 50 anos, há 30 anos atrás? Esses países, eles viraram um novo bloco, né? Então, junto com as nações latino-americanas, que somos nós, eles formaram o bloco do terceiro mundo. Mas isso é um negócio meio antigo, seriam os países subdesenvolvidos. Mas aí ficava o quê? Países ficaram sob a dependência dos países capitalistas desenvolvidos, que eram os países do primeiro mundo, ou os países socialistas, que eram chamados de segundo mundo. Essa divisão terminou depois que o RSS caiu, porque, enfim, não tinham países socialistas mais que dominassem os outros países. E aí essa dependência dos países de primeiro e segundo mundo, elas vão levar à concentração de renda dos países ricos, que eram os dominantes, e o endividamento dos países subdesenvolvidos. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem uma dívida externa, nós temos uma dívida externa de bilhões e bilhões de reais. Então, não acabou ainda. Isso aqui é uma coisa, um processo que está acontecendo hoje. E esses países, eles apresentam problemas de saúde, de educação, de desnutrição, de analfabetismo. Todos problemas advindos daquela questão, que era uma colônia feita para ser extraída e não foi desenvolvida. Não houve nem tempo para ser desenvolvida. Um país que se liberta em 30 anos, ele mal passou uma geração para formalizar o seu desenvolvimento. E sem falar dos casos de corrupção, enfim, nunca deixaram de ser dominados de alguma forma pelos países que conseguiram o poder após sua independência. Isso é a verdade. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque aqui a gente já acabou aqui nas consequências da descolonização. Então, perguntas? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, meu Deus, gente, vocês podiam ter falado logo. Passei tanto tempo sem ver vocês que aí eu não consigo ver o chat também, eu não consigo ver que vocês não estão vendo.
Aí fica todo mundo sem ver. Tá, peraí. Pronto, nenhuma pergunta, gente? Foi tranquilo? Ou esse silêncio aqui vocês não entenderam nada e estão com vergonha de perguntar? Tudo certo? Aqui disseram que tá tudo ok. Tá tudo ok com vocês? Se tá tudo ok com vocês, tá tudo ok comigo. Pronto. Deixa eu ver. O professor novo, o próximo professor, será que já entrou? Eu não sei quem é. Ah, é Christian, né? Já entrou. Já estava aqui faz tempo. Bom, Christian, eu já terminei aqui. A galera disse que tá tudo certo.